Pessoal, boa noite. Tudo bem? Então, é, hoje é uma pena realmente a gente ter que fazer aula online, mas eu acho que realmente hoje não tinha condição da gente ter aula presencial, né? Assim, acho que tem muitas regiões da cidade afetadas e acho que seria um risco muito grande para várias pessoas aqui, né? Então, vamos lá. Acho que é, é o jeito. Eu vou botar aqui um Google Forms de presença, tá? Para vocês depois só botarem o nome aí, beleza? Bom, e hoje a gente vai continuar a falar de derivada, né? Vai fazer exercícios sobre derivada que a gente começou a ver na semana passada. Como foi para vocês? Semana passada ficou mais assim, semana passada, quarta-feira, né? Que que eu acho que deu para arrumar melhor as ideias sobre derivada. Como é que ficou para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Acham que está de boa? Luísa, quer falar? Que tá balançando a cabeça. Eu tentei fazer em casa. Tá. Então, vamos fazer exercícios. O único problema é que eu não consigo escrever aqui, tá? Mas daqui a pouco a Bia vai chegar, ela vai chegar atrasada, ela vai escrever para mim. Enquanto isso, isso é meio precário, mas tudo bem. É, Na quarta-feira passada, a gente começou a fazer um exercício da lista 3, que era aqueles de montar o gráfico das funções, né? Assim, esse tipo de exercício de esboçar gráficos usando derivadas, etc., são exercícios assim muito típicos que vocês vão fazer muito em cálculo 1, né? Então, aqui nessa disciplina, a gente não tem uma ementa a priori, né? Então, a gente pode ir caminhando nesses exercícios no ritmo que vocês quiserem, beleza? Porque isso aqui, isso que a gente está falando agora já é matéria de cálculo 1. Então, a gente está falando isso para vocês se prepararem para cálculo 1, que é um dos objetivos dessa disciplina aqui. Eu acho que não é nem o objetivo mais importante, mas é um, dois. Então, eu estou dizendo isso para falar o seguinte: a gente pode ir caminhando no ritmo que vocês quiserem. A gente não tem assim uma ementa que a gente precisa chegar, beleza? Então vocês podem ir ditando o ritmo que a gente vai fazer os exercícios, tranquilo? Tipo, perguntar todas as dúvidas, essas coisas. Beleza, pessoal? Bom, então quem quiser falar alguma coisa. é, Outra coisa também, antes de começar, que eu lembrei. Não sei se vocês perceberam, eu já disponibilizei lá a lista 4. É, Alguém chegou a ver, perceber isso? Não. Então, a lista 4 seria, eu tinha dito que ela seria de trigonometria e logaritmos. Só que eu acabei me empolgando um pouco na lista 4 quer dizer, eu me empolgando um pouco na parte de trigonometria, ficou maior do que eu esperava. Então, eu achei melhor fazer essa lista só de trigonometria. Isso, então. E eu vou fazer uma ainda de logaritmo, tá? Eu vou liberar ainda antes do final do semestre uma de logaritmo. É...
Mas vocês, a princípio, não precisam fazer um trabalho sobre a outra lista que vai ter ainda, que é a lista 5. Vocês podem fazer só esse trabalho da lista 4, e é aquilo que eu estava dizendo. Essas listas, eu acho que elas vão ser uma boa preparação para cálculo 1. A gente tem tempo para isso, vai ter pelo menos uma aula ainda para falar de trigonometria e uma aula para falar de logaritmo. Mas eu acho que, mesmo se a gente não conseguir cobrir essas listas completamente, eu acho que elas vão ajudar vocês em cálculo 1 também. Beleza? Porque tudo isso, daqui para frente, tudo já é matéria de cálculo 1. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Professor, boa noite, Sim. tudo bom? Aqui é o Boa Eric. noite. Eu queria saber, é porque eu tentei fazer um exercício em casa, tentei fazer um só que eu não tô achando ele, aí eu achei hoje um semelhante, porque eu não tava achando ele aqui, eu me perdi no meu caderno, né? Quando você faz o limite de algo e dá uma indeterminada, porém quando você simplifica, você acha o resultado. Isso, sim. Exatamente. Qual é a sua dúvida? Então, o porquê disso acontece? Por que que fazendo direto não dá, mas simplificando dá? Porque quando dá indeterminado, você não está achando um resultado diferente, entendeu? Indeterminado não é um resultado. Então, sempre que dá indeterminado, que você, assim, na verdade não é nem correto falar isso que eu falei. Sempre que você chega numa situação de indeterminação, isso quer dizer que você tem que continuar tentando desenvolver aquele exercício até sair dessa indeterminação, entendeu, Eric? Então, isso Entendi. que aconteceu é o normal, entendeu? Ah, tá, porque, tipo assim, um exemplo aqui, eu peguei um exercício aqui, onde, né, o limite de x tendendo a 2. Aí, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Isso, perfeito, dá 0 sobre 0. Isso. Beleza, pessoal? Porém, Sem escrever, todo mundo está conseguindo acompanhar o que o Eric está falando? Pode continuar. Qualquer isso. coisa, falem aí, tá? Podem. Não, mas era só essa dúvida mesmo, porque o que eu achava é que, tipo, a indeterminação era o resultado, tipo, é como se fosse um buraco negro no meio da. Como é que fala? Um buraco de Do minhoca universo. no meio da função, que, tipo assim, naquele espaço ali não existe nada, e eu achava que indeterminado era isso. E quando simplificava, isso que eu não entendi. Aí achava o valor. Aí eu fiquei pensando que, tipo assim, como que fazendo direto não dá, mas simplificando dá. Só que aí você me explicou, é como se eu não tivesse achado o resultado ainda, né? Isso, perfeito. Então, mas deixa eu explicar, comentar algumas coisas importantes sobre o que o Eric falou, tá? Primeiro, é muito importante vocês entenderem isso, que indeterminado não é o resultado de um limite, entendeu? Tipo assim, se vocês estiverem resolvendo um limite e der infinito, infinito é o resultado. O limite, suponhamos que vocês estejam fazendo uma prova. Aí vocês estão resolvendo um limite, dá infinito. Aí beleza, acabou. Isso é o resultado. Acabou o exercício. Beleza? Supondo que esteja certo, tá? Se vocês chegarem numa situação que dá indeterminado, como é esse o caso que o Eric falou, que é uma situação 0 sobre 0, que é uma das situações de determinação, isso não acaba, quer dizer que não acabou o exercício. Então vocês têm que continuar desenvolvendo de alguma forma até sair daquela situação de indeterminação. Beleza, pessoal? Eric, ficou claro isso? Sim, ficou. Só que aí Calma que eu tenho outro comentário ainda, mas pode Ah, tá, falar. peraí. Não, Não, só pode que falar. isso me lembra a questão da fórmula, que o senhor sempre falou que a fórmula é algo que funciona para todos os casos, né? Então, Aí é me que faz. nesse caso não tem uma fórmula, justamente. Hum, Entendeu? entendeu? Exatamente isso. Uma fórmula é uma coisa que resume todos os casos, mas algumas situações não tem fórmula. Esse é um exemplo, entendeu? Porque como aquela lá do
y menos y0, x, né, na ordem certa, x menos xy0, é o limite. Só que aí, quando eu vi aquilo... Porque é interessante, né? Porque eu coloquei assim na internet, exercícios de limite fáceis. Aí a primeira que aparece é esse. Aí eu já fiquei quebrando a cabeça, falei, não, cansei, desisto. Tá. Mas então, é porque a manipulação dele é fácil, é relativamente fácil. Mas é a interpretação que a gente tem que entender, porque muitas vezes as pessoas sabem fazer a conta, mas não entendem o que quer dizer, entendeu? Entendi que eu não entendi. Então, mas agora você está entendendo. Agora Tá. Pessoal, calma que eu quero falar mais coisas ainda sobre isso. Ana Beatriz, quer falar? Ana. Tá, em alguma aula, quando já tinha um vídeo sobre todas as listas, poderia tirar tempo para tirar algumas dúvidas específicas de algumas listas? Sim, com certeza. Posso sim. Em alguma aula a gente pode fazer isso, tá? Mas, em geral, antes da nossa aula eu tô livre. Se vocês chegarem antes da aula, quiserem tirar essas dúvidas, vocês podem me procurar. E também podem mandar pelo Google Classroom essas dúvidas. Mas a gente vai ter sim, tá, Ana? Mas só continuando a falar dessa pergunta do Eric, que tem mais alguns comentários, tá? Então, essa coisa, continuando, essa questão do indeterminado, todo mundo entendeu primeiro que indeterminado não é uma resposta? Quando vocês estão resolvendo o exercício de limite, as respostas possíveis são ou um número, tipo 0, 2, um número, pi, um número qualquer, ou mais ou menos infinito. As respostas possíveis são essas. Indeterminado quer dizer que você ainda não chegou a uma resposta. Beleza? Como manda o quê? Não, como manda joinha? É algum lugar aqui. Não sei. Mas olha só. Pronto. Bom, outra coisa. Como é que a gente já falou também, tem um exercício na lista 2 sobre isso. Lista 3, aliás. Como é que a gente identifica situações de indeterminação, certo? Lá tem dizendo, na lista 2 tem um exercício que, não me engano, é o último da lista 2, que tem dizendo todas as situações de indeterminação de limite, tá? Mas se vocês não decorarem isso, como é que a gente identifica situações que eu acho que não deve decorar? Como é que a gente identifica situações de indeterminação de limite? Basicamente, a ideia é quando você tem uma operação entre duas funções, ou uma soma, ou uma divisão, ou uma multiplicação entre duas funções, e essas duas funções estão, entre aspas, brigando. Quer dizer, elas não estão puxando para o mesmo lado, beleza? Então, por exemplo, se você tem uma situação de 1 sobre 0, por exemplo, o que é 1 sobre 0? 1 sobre 0 é quando você tem duas funções, eu vou escrever aqui no chat, enquanto a Bia não chega. Calma aí. Quando você tem assim, que eu escrevi no chat, tá? Um quociente de duas funções. Então, se eu digo 1 sobre 0, quer dizer que a função de cima, o numerador está tendendo a 1, e a função de baixo, o denominador g, como eu escrevi ali, está tendendo a 0. Beleza, pessoal? Isso que quer dizer, quando eu falo 1 sobre 0 é isso. Uma coisa tendendo a 0 dividido por uma coisa tendendo a 1 dividido por uma coisa tendendo a 0. Isso não é uma situação de indeterminação. Por quê? Quando você tem um denominador muito pequeno, isso quer dizer que é o caso tendendo a 0, isso quer dizer que a fração tende a ficar muito grande.
Então não tem briga nesse caso. 1 sobre 0 é infinito, ponto. A única coisa que tem que ver é se é mais ou menos infinito. Aí depende do sinal das funções. Beleza, pessoal? Mas 1 sobre 0 sempre dá infinito. Tranquilo? Então, por isso que isso não é indeterminado. Agora, se você tiver alguma dúvida nisso, certo? Se ninguém falar nada, eu vou entender que está todo mundo entendendo tudo. Agora, se você tiver, de novo, um quociente entre duas funções, f de x sobre g de x, e você tem que f tende a zero e g também tende a zero, que é o caso do exemplo que o Eric falou, beleza? Isso é uma indeterminação. Por quê? Se você tem f tendendo a zero, o numerador tendendo a zero, esse numerador está puxando a fração para ficar pequena. Porque uma fração com numerador pequeno tende a ter um valor pequeno, certo? Só que essa fração, o denominador, que é o de baixo, também é pequeno. E uma fração com denominador pequeno tende a ser grande, certo? Beleza? Uma fração com denominador grande tende a ser pequena. E uma fração com denominador pequeno tende a ser grande. Então, nesse caso aí, se eu tiver... Vou escrever aqui, calma aí. Se eu tiver 0 sobre 0, eu tenho que o numerador está puxando a fração para ficar pequena e o denominador está puxando a fração para ficar grande. Então, por isso que é uma indeterminação, porque não tem uma resposta que seja a mesma em todos os casos. Aí tem que analisar caso a caso, não é uma fórmula, como eu estava falando com ele. Tem que analisar caso a caso, beleza? Depende de quem vai puxar com mais força, digamos assim. Tranquilo, pessoal? Isso que quer dizer indeterminação, tá? Porque... O que é isso? 0 vezes infinito, é isso que eu não estou enxergando. Tá, exatamente. Então, esse exemplo que a Ana Beatriz falou, 0 vezes infinito, aí não é uma divisão, é uma multiplicação, tá? Vou escrever aqui no chat. Quando você fala 0 vezes infinito, você quer dizer que você tem uma função f que está tendendo a zero e uma função g que está tendendo a infinito. Então, agora você não tem uma divisão, tem um produto, certo? Então, você tem o quê? Um produto com um fator pequeno e outro fator grande. Então, esse fator pequeno está puxando o resultado do produto para ficar pequeno. E o fator grande está puxando o resultado do produto para ficar grande. Então, eles não estão puxando para o mesmo lado. Beleza? Então, por isso que é uma indeterminação. Ana, entendeu? Beleza? Agora, outro exemplo. Se eu tiver assim, ó. Calma aí. Se eu tiver 0 sobre infinito, ou então infinito sobre 0, beleza? Lembrando que quando eu digo isso, isso aí não são operações algébricas, tá? Isso aí são limites. Tranquilo? Eu não estou falando em termos algébricos, no sentido de não é uma conta isso. Porque senão, algebricamente, tudo isso é indeterminado, porque você não pode operar com infinito, algebricamente. A gente está falando no sentido do limite, no sentido que a gente diz que é o sentido analítico, que é quando envolve limites. Então, quando eu falo, como está escrito aí no chat, 0 sobre infinito ou infinito sobre 0, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu tenho um quociente entre duas funções
uma está tendendo a zero e o outra está tendendo a infinito. Beleza? É isso que eu quero dizer. Tranquilo? Então, por exemplo, quando eu falo zero sobre infinito, é porque eu tenho uma fração com numerador pequeno e denominador grande, certo? Uma fração com numerador pequeno tende a ser pequena. O numerador pequeno puxa a fração para ficar pequena. Uma fração com denominador grande também é pequena. O denominador grande puxa a fração para ficar pequena. Por exemplo, 1 sobre 1000 é um denominador grande. Beleza? Então ele puxa a fração para ficar pequena. Então, nesse caso, zero sobre infinito não é uma determinação, porque tanto o numerador como o denominador estão puxando a fração para ficar pequena. Então, zero sobre infinito é zero. Beleza? Pelo mesmo motivo, infinito sobre zero, tanto o numerador como o denominador estão ambos puxando a fração para ficar grande. Porque o numerador é grande, então ele puxa a fração para ficar grande. O denominador é pequeno, então ele puxa a fração para ficar grande também. O denominador é sempre ao contrário, né? Beleza? Então, infinito sobre zero é infinito. Não é indeterminação. Certo, pessoal? Fez sentido isso? Ana Clara, Marley. Então, assim que eu identifico uma indeterminação. Tranquilo? Então, beleza, pessoal? Então, voltando ao exemplo que o Eric falou, tá? Que foi esse aqui. Vou escrever aqui, x, calma aí. x2 menos 4 sobre menos 2. Beleza, pessoal? Então, tipicamente, eu tenho uma situação de 0 sobre 0. Como é que eu posso sair dessa situação de 0 sobre 0? Aí depende do caso. Nesse caso aí, eu verifico que eu posso fatorar esse numerador. Então, esse x2 menos 4, ele vai ficar como x mais 2 sobre x menos 2. Ele vai ficar sobre, peraí, x menos 2, isso. Beleza? Que eu escrevi aí, eu fatorei o numerador. Então, eu vou poder cancelar. Então, vai ficar o quê? Ô, Vitor, Fala. é porque você transformou o x ao quadrado menos 4 em x menos 2 vezes x menos 2 é... Ah, tá. É uma fatoração. Tá. Entendi. Beleza? Ah, tá. Então, vai ficar x mais 2. Então, quando eu cheguei ao resultado de x mais 2, eu saí da indeterminação. Porque quando x tende a 2, x mais 2 tende a 4. Tá legal? Beleza? Alguma dúvida? Aí no caso vai ficar x mais 2? Não, aí é o limite o quê? Quando x tende a 2, concorda? Não é isso, Eric? Isso. Então, aí você olha para o x mais 2. Ah, Quando tá. x tende a 4, x mais 2 tende a 2. Ah, E aí o resultado, então, é 4. Tende a 2, não, tende a 4. Beleza? Então, o resultado é 4, no caso. Sacou? então quando x tende a 2, x mais 2 tende a 4. Isso. Mas aí no caso esse x mais 2, no caso x, a gente não sabe, tipo, pode ser 1,9999, tipo isso, né? Esse x não tem um valor fixo, né? Ele está variando. Entendeu? Então, justamente, ele tende a 2. Entendeu? Aham, entendi.
Calma aí. Marley, olha só, o que eu fiz foi isso aí. Isso é aquilo que chama, às vezes, de um produto notável, né? Que é quando você tem a diferença de dois quadrados, entendeu? Tipo A2 menos B2 é igual a A mais B vezes A menos B. Entendeu, Marley? É a propriedade distributiva, isso aí. Certo? Calma aí. E aí, Marley, entendeu? Tá. Então, é porque tem isso aqui, ó. Se você fizer Se você fizer essa conta aí, ó, A menos B vezes A mais B, isso aí vai ficar, é a propriedade distributiva. Isso vai ficar, vai acompanhando aí, ó, A ao quadrado mais A vezes B. Depois, B vezes A, esse menos B vezes A vai ficar menos AB, menos B vezes B, menos B2. Então, isso aí fica A2 mais AB menos AB menos B2, beleza? É só aplicar a propriedade distributiva ali. Então, esse A2, esse AB e menos AB cortam, então vai ficar A2 menos B2. Entendeu, Marley? E aí, isso é que se chama, esse nome que eu não gosto, um produto notável. Sempre que você tiver A2 menos B2, alguma coisa assim, eu posso substituir isso por A mais B vezes A menos B. Então foi isso que eu fiz ali. Eu tinha x2 menos 4. Então esse x2 é o A2 e o 4 é o B2. Então se o 4 é o B2, é porque o B é 2. Então essa é a conta. E aí, melhorou? Tá. Esse 4 seria o da fórmula, seria o 2x pela metade ao quadrado. Não sei se foi Não, assim. isso aí já é outra fórmula. Não, Entendeu? Isso aí é quando você está mas esse aqui completando é o quadrado. fatorado. Mas é outro tipo de fatoração. Ah, tá. X2 é o A, o X2 é o A e o B2 é o 4. Entendeu? Como o B2 é o 4, B é 2. Isso que o Eric está falando é outro tipo de fatoração, que é quando você está completando quadrados, entendeu? Não é essa aí, não é isso que a gente está fazendo aí, entendeu, Eric?
Entendi. Isso, porque esse negócio de completar quadrados serve também, possivelmente a Juliana fez isso, para a gente identificar a equação de círculo, a equação de elipse. Isso, exatamente, cônicas, hipérbole. Parábola também, a gente fez com parábola aqui, porque parábola é uma cônica, né? As cônicas são elipse, hipérbole e parábola. Beleza. Então, vamos fazer agora um exercício de derivada. Deixa eu ver aqui. Se não me engano, o que... Deixa eu ver que horas são. Tá, daqui a pouco... Certo. Opa. Se não me engano, o que a gente tem... A gente estava fazendo esses aqui, ó. A gente está fazendo esses aí, que é o exercício... Calma aí. 7 da lista... Acho que era esse. Da lista 4. Eu acho que a gente começou a fazer esse aqui, ó. O item 7. Vê se não foi isso. X3 menos 2x2. Mas mesmo que não tenha sido, pode ser esse. Podemos fazer esse? Tá. Então vamos lá. Eu vou ter que escrever num documento Word mesmo. Calma aí. Só um minuto. Como é que é mesmo? X3 menos 2x2. Olha só, por enquanto a gente vai ter que ir fazendo assim, daqui a pouco a Bia chega e aí ela vai escrever. Olha só, pessoal, então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos derivar. A gente já aprendeu a derivar funções de terceiro e de segundo grau. Beleza, pessoal? Então, quanto é a derivada de x3? A derivada de x3 é 3x2. Alguma dúvida? E a derivada de x2, quanto é? 2x. Beleza? Só que aí, como eu tenho 2x2, eu vou ter 4x. Tá tranquilo? Certo, pessoal? Tá? Alguma dúvida no cálculo da derivada? Tá. Então vamos lá. Agora vocês têm que prestar atenção no seguinte. Até antes da gente aprender a derivar, por enquanto a gente aprendeu a derivar só funções polinomiais. A gente pode aprender a derivar outras coisas, né? Assim. Mas vamos ficar nessas aí por enquanto.
antes da gente aprender a derivar, o que a gente fazia? A gente fazia a análise do sinal da função. Isso nos permitia dizer que parte do gráfico fica acima do eixo e que parte do gráfico fica abaixo do eixo. Beleza, pessoal? Certo? Estão lembrados disso? Agora, a gente vai começar a fazer a análise do sinal da função e da derivada. Então, um primeiro cuidado, assim, é entender que são coisas diferentes. Tranquilo? O sinal da função da f, ela vai dizer que parte do gráfico está acima do eixo, né, está para cima, e que parte do gráfico está para baixo. Que parte é positiva e que parte é negativa. A análise do sinal da derivada vai dizer quando a função é crescente e quando a função é decrescente. Tranquilo? Por quê? O que é o valor da derivada? O valor da derivada é a inclinação local, né? Beleza? É a reta que aproxima a curva em cada ponto. Beleza, pessoal? Então, nos valores de x, onde a derivada é positiva, quer dizer que a função está inclinada positivamente. Ou seja, ela é crescente. Ela está assim, ó. Nos valores de x, onde onde a derivada é negativa, quer dizer que a função está inclinada negativamente. Ela está assim. Beleza? Então, o sinal da derivada, ela vai dizer onde a função é crescente e onde a função é decrescente. E aí, fez sentido isso? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, um primeiro cuidado é não confundir uma coisa com a outra. Aí, para analisar o sinal, eu vou tentar botar coisas em evidência. Então, o que eu posso botar em evidência? Na função. Eu posso botar x2 em evidência, concorda? Então, colocando x2 em evidência, na fórmula da função, eu vou ter isso aí. Alguém se perdeu? Lá na f, eu tenho x3 menos 2x2. Aí coloco x2 em evidência. Então, o x3, quando eu colocar em evidência, vai ficar x, e o 2x2 vai ficar 2, tá? Lembrando que colocar em evidência nada mais é que aplicar a propriedade distributiva, tá, pessoal? Certo? Alguma dúvida nisso? Professor, pode repetir, por favor? Parte da distributiva. Então, faz ao contrário, ó. Se você fizer x2 vezes x, quanto dá? x3, certo? Se você fizer x2 vezes 2, quanto dá? 2x2. Sim. Então, uma coisa é igual à outra. Então, eu tenho que olhar para cá, para essa parte aqui, ó, e identificar quais são os termos comuns. O que é comum aí? O x2. Entendeu? Sim. Por quê? Porque x3 é x2 vezes x. Então, por isso que eu posso botar em evidência, entendeu? Entendi. Beleza? Tranquilo. Então, fatoramos. Uma vez que nós fatoramos, nós podemos agora identificar onde isso vale zero. Tá certo? Então, onde é que isso aí vale zero? Quando x é igual a zero ou quando x é igual a 2, concordam? Certo? Beleza?
Então, nesses dois pontos aí, a função, o f, o y, né, é zero. Se a gente substituir esses valores lá, eu vou ter f desses valores vai ser igual a zero. Então, esses são os valores onde o y é zero. Onde o y é zero é o quê? Onde a função toca o eixo x. Tá de boa? Certo, pessoal? Tranquilo? Então, nesses dois pontos aí, a função toca o eixo x. Agora a gente tem que analisar o resto do sinal dela, tá? Aí o certo seria a gente fazer aquelas retazinhas e marcar mais, mas eu não vou conseguir fazer isso aqui. Mas eu posso observar o seguinte: aquele x2 ali vai ser sempre positivo, certo? Então, o que vai influenciar o sinal da função é esse x menos 2, tá? Certo? Então, quando eu tiver Professor, x, só um fala. momentinho, só para te interromper. Nessa função de cima, eu não acompanhei no x igual a zero. Zero ao quadrado vezes zero menos 2 vai dar zero? Vai, porque zero ao quadrado não é zero. Ah, tá. Por um segundo achei que era um, esquece. Isso. Certo? Obrigado, Então, professor. olha só. Tranquilo. Então, olha só. Quando eu tiver x maior do que 2, beleza? Eu vou ter f de x maior do que zero. Todo mundo concorda? Beleza? Certo que eu tenho x menos 2 ali. Tranquilo? Então, se eu botar um valor ali maior do que 2, isso aí vai ficar maior do que zero. Tá? Então, para x maior do que 2, ela vai ficar maior do que zero. Para x, se eu substituir agora x menor do que 2, essa setinha que eu estou colocando aí quer dizer implica, né? Se eu colocar um x menor do que 2, eu vou ter o f de x menor do que zero, tá legal? Porque se eu colocar um número menor do que 2, aquele x menos 2 vai ficar menor do que zero. Certo? Na verdade, eu vou ter isso aqui, ou então f de zero, que é igual a zero, que eu já cheguei a essa conclusão ali em cima, ó. Certo? Que quando x é igual a zero, isso que eu estava falando para o Eric agora. Quando x é igual a zero, f de x é zero. Agora, para os outros valores todos menores do que 2, como eu tenho x menos 2 multiplicando, vai dar um valor negativo. Beleza, pessoal? Fez sentido? Ali não poderia ser x maior ou igual a 2? Poderia, que eu não consigo. Ah, Então, tá. escrever maior ou igual aqui. Tá bom. Marley. Mas se o x for maior ou igual a zero, maior ou igual a 2, aí vai ter o f de x vai ser maior ou igual a zero, né? Sim, isso. É que eu não consigo escrever maior ou igual. Tá. Esse x, o x igual a zero, o x igual a 2, ele é o x1 e o x2 que a gente já viu Isso. nas aulas Sim, passadas. Tá, exatamente. Beleza? beleza. Tá. Então agora vou só abrir o GeoGebra aqui, só um minuto. Então agora vou botar esse gráfico aí, tá? Vamos fazer numa ordem diferente que a gente faria se tivesse em aula presencial. Calma aí.
Deixa eu botar o GeoGebra agora. Então, pronto. Olha só, pessoal, vou botar aqui essa função, tá? Que eu já me esqueci qual é, calma aí. Tá. x3 menos 2x2, vamos lá. Calma aí, peraí. Pronto, beleza? Todo mundo tá vendo? Sim. Deixa eu botar uma cor mais bonita aqui. Calma aí. Vou botar uma linha mais grossa. Pronto. Beleza? Então, olha só. Então, observem só que isso bate certinho com a conta, com a análise do sinal que a gente já fez, beleza? Certo? Olha só. Porque aqui, no ponto x igual a 0, a função vale 0. No ponto x igual a 2, a função também vale 0. Todo mundo está visualizando isso? Certo? Sim. Beleza? Lembrando a outra tela, tá? Que eu não consigo projetar as duas. Não visualizei no X2, não. Ó, no x igual a 2, y vale 0. Esse ponto aqui, Tá. ó. É verdade, é porque é sobre Y. Sempre esqueço. Olha só, esse ponto aqui. E no x igual a 0, y também vale 0. Peraí. Beleza, pessoal? Tranquilo, Eric? Sim, sim. Obrigado. Nada. Ó, e para x maior do que 2, que são esses valores, está aparecendo essa mãozinha aí na tela? Tá, né? Tá sim. Tá. Então, para x maior do que 2, que é aqui, ó, x maior do que 2, eu vou ter y maior do que 0. Beleza? O gráfico fica acima do eixo x. Eu tenho y positivo nessa região aqui. Tranquilo, pessoal? Certo? E para x menor do que 2, que é essa região aqui, ó, eu vou ter o quê? Y menor do que 0. Tá legal? A não ser quando x é igual a 0, que é esse ponto aqui. E repara que o resto é tudo menor do que 0. Tranquilo, pessoal? Todo mundo visualizou? Sim, professor. Essa função, ela tende ao infinito? Tende. Quando x tende ao infinito, ela tende ao infinito. Aham. Quando x tende a menos infinito, ela tende a menos infinito. Entendeu? Uhum. Sim, sim. Que Quem ela só... perguntou? Ana Clara, né? Isso. Tá. Beleza, pessoal? Porque ela sobe aqui, ó. Quando x tende a infinito, quer dizer que x está crescendo para cá. E o que acontece com ela? Ela cresce também, ó. Quando x tende a menos infinito, é que x está crescendo para cá. O que acontece? Ela tende a menos infinito. Aham. Entendeu? Sim, sim. Beleza? Certo, pessoal? Tá? Então, olha só. Agora, o que acontece? Isso que a gente falou até agora é até onde a gente pode ir só com a análise do sinal da função. Só que agora a gente está aprendendo mais ferramentas. A gente tem agora a análise do sinal da derivada. E depois vai ter também a análise do sinal da derivada segunda. Mas a gente não precisa falar sobre isso hoje, se vocês não quiserem. Mas só com a análise do sinal da função, o que a gente consegue concluir? Uma coisa que a gente consegue concluir é que em algum lugar entre o 0 e o 2 tem um ponto de mínimo local. Estão vendo aqui?
Certo, pessoal? Sim. Que isso aí é aquilo que a gente chama de um vértice dessa função. Mas, assim, essa palavra nem é tão legal, é melhor ponto de mínimo mesmo. Então, eu consigo ter certeza que tem que existir pelo menos um ponto de mínimo. Por quê? Porque ela passa no zero aqui e aqui. Então, se ela passa no zero aqui e aqui, ela tem que descer para depois subir, concorda? Certo? Sim. Em algum momento ela é meio que fosse uma parábola, né? É isso. Beleza, pessoal? Só que ela não é bem uma parábola porque ela não é simétrica. Vocês estão percebendo que ela não é simétrica? Sim. Sim. Se fosse uma parábola, seria simétrica. Ela não é. Esse ponto ele está mais para a direita, assim. Aham. Estão vendo? Certo, pessoal? Porque tem que passar por onde, Gabriel? Pelo 0 e pelo 2? Essa é a sua pergunta? Deixa eu aproveitar e botar aqui, ó, de novo, esse link aí para o formulário de presença, tá? Então, no mínimo, eu sei que existe um mínimo, mas eu não sei onde, qual é o valor onde esse mínimo acontece. Entendeu? Eu sei que existe um mínimo porque, pela análise do sinal, eu estou vendo que ela está descendo, depois subindo. Se ela está descendo, depois subindo, em algum lugar ela tem um mínimo. Só que até agora a gente não sabia localizar o lugar onde esse mínimo acontece. Beleza? Certo? Agora, com a derivada, a gente vai conseguir localizar o valor exato onde esse mínimo acontece. Tranquilo, pessoal? Certo? Tá? Porque, repara, se a gente tivesse uma parábola, uma função do segundo grau, a gente tem aquela fórmula do mínimo, que é menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Mas aquela fórmula só funciona para a função do segundo grau, só para aquele caso particular. Então, aí a gente não pode aplicar essa fórmula. Então, de forma geral, para qualquer função, para localizar os mínimos, a gente precisa da derivada, tá? E como a derivada nos ajuda a localizar esse mínimo? Por causa do que eu falei agora. Quando a derivada é positiva, a função cresce. Então, olha só, calma aí. Nesse pedaço aqui, ó, a derivada vai ser positiva, porque a função está crescendo, certo? Nesse pedaço daqui, ó, a derivada vai ser positiva, porque ela está crescendo. Ela está negativa, mas não importa, ela está crescendo. A inclinação dela está para cá, ó, está para a direita. Agora, nesse pedaço aqui, ela está decrescendo, beleza? Então, nesse pedacinho aqui, a derivada dela é negativa. Então, aqui a derivada dela vai ser negativa e aqui a derivada dela vai ser positiva, certo? Então, em algum lugar, vai ter algum ponto aqui no meio onde a derivada dela é zero. Esse ponto é o ponto de mínimo no caso. Fez sentido, pessoal? Certo, pessoal? Então vamos voltar para o outro parada aqui. Calma aí. Pô, tem uma versão desse Google Meet que dá para projetar duas coisas ao mesmo tempo. Calma, vamos lá. Então agora a gente vai analisar o sinal da derivada, tá? Então é aquilo que eu falei no começo do exercício. O que acontece?
a gente tem... Agora a gente faz duas análises de sinal. O sinal da função e o sinal da derivada. Tranquilo? Então é para não confundir essas coisas. O sinal da função é em que partes a função está acima ou abaixo do eixo x, né? O sinal da derivada é onde a função cresce e onde a função decresce, tá? E, consequentemente, a gente vai conseguir localizar os máximos e os mínimos. Tranquilo? Então, olhando agora para a derivada, o que eu posso botar em evidência aí? Eu posso colocar em evidência o x, concorda? Certo? Porque, olha só, x2 é x vezes x. Então, vamos botar o x em evidência. Aí eu vou ter 3x menos 4, tá de boa? Colocando em evidência. Então, onde é que isso vai dar zero? Ou quando x é igual a zero, ou quando x é igual a 4 terços. Tá de boa, pessoal? Se a gente jogar 4 terços ali, não vai dar zero? Tranquilo? Júlio? Não, desculpe, Ana Beatriz. Ainda entendi como a própria derivada pode ser variação nos casos onde a variação é igual a zero. Então, a variação igual a zero quer dizer que você está exatamente num ponto de passagem da variação negativa para a variação positiva. Porque essa variação que a gente está falando é variação local, é variação instantânea, não é variação média. Então, a interpretação dessa derivada igual a zero é que você está passando de uma região com variação negativa para uma região com variação positiva. Então, você está fazendo isso. Essa é a interpretação da variação instantânea igual a zero, porque a derivada é variação instantânea, variação num único ponto. Então, antes ela estava negativa, depois ela ficou positiva. Ana Beatriz, entendeu? Não, então a variação da variação já é outra coisa, tá? A variação da variação é a derivada segunda. Certo? No caso, eu estou falando da variação só. Agora, calma aí, que eu vou voltar para o gráfico e a gente vai entender melhor. Júlio, como a derivada dessa função é 3x2, as duas realizações terão pontos de mínimo. Não, na verdade, uma vai ser máximo, outra vai ser mínimo. Mas deixa eu acabar de fazer a conta. O zero é máximo e o 4 terços é mínimo, entendeu? Mas vamos acabar de fazer a conta, a gente vai voltar para o gráfico e vai entender melhor todas essas coisas. Tranquilo? Olha só, então tá de boa essa conta aqui. Aquilo que o Marley falou, isso aqui é tipo aquele x1 e aquele x2, tá? Que é onde, no caso agora, a derivada vale zero. Beleza? Certo? Então, o que vai acontecer? Quando x for maior do que 4 terços, eu vou ter f' de x, calma, f' de x maior do que zero. Todo mundo concorda? Que olha só, se eu botar aqui um valor maior do que 4 terços, isso aqui vai ficar maior do que zero, tá? E quando x é menor que 4 terços, eu vou ter f' menor do que zero. Ou eu vou ter esse ponto aqui, o zero, onde a função, a derivada vale zero. Tranquilo? Certo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso aí? Sim, só na parte da derivada é igual a zero. De zero, no caso.
Isso eu não entendi. Como assim? Nessa última linha que apareceu aí? A derivada de zero ser igual a zero. Eu não entendi o conceito ainda, só um momento. Então, porque quando você substitui x igual a zero ali, vai dar zero. A derivada não é 3x2 menos 4x? Aham. Então, bota x igual a zero, dá zero. Ah, verdade. É isso. Ah, tá. Obrigado. Tá, então o que que vai acontecer, ó? Aqui, onde a derivada é positiva, como eu falei, eu vou ter que a função vai ser crescente. Ela que eu estava falando com a Ana Beatriz agora. Ela está crescendo positivamente. Tranquilo? Certo? E aqui, nessas regiões onde a derivada é negativa, a função vai ser decrescente. Tranquilo? Ela está variando negativamente. Certo? Beleza, pessoal? Então, guardem esses pontos aí, ó. 4/3. Certo? Beleza? Bia, o próximo você faz, tá? Para não ficar uma coisa tão precária aqui, assim. Tá bom. Mas tá de boa, pessoal, isso. Guardem essa tela aí, se quiserem tirar print dessa tela, botar assim para ficar completa. Que agora eu vou passar para o GeoGebra de novo, tá? Certo? Posso mudar para o GeoGebra? X2 é 4/3. Não entendi essa conta aí, Júlio. Beleza. Ah, tá, porque tá dando zero, exatamente. Ah, você está respondendo ali, agora que eu vi. Marley, entendeu? Quando você coloca 4/3 ali, vai dar zero na função, ó. Porque substitui x igual a 4/3. Eu não tenho 3x menos 4. Se você coloca x igual a 4/3, olha só, a função é, vou escrever aqui, isso aqui. Calma aí, ó. A função é isso aqui, ó. X vezes 3x menos 4. Agora vamos pega esse 3x menos 4 e substitui x. Ó, 3x menos 4 que aparece aqui, tá? Então eu vou substituir esse x aqui por 4/3. Beleza? Quanto dá? Isso aqui é 3 vezes 4/3, tá? Quanto dá 3 vezes 4/3? 4. 4 menos 4 é quanto? 0. Beleza? Então, se eu substituir aqui, ó, esse termo aqui, 3x menos 4, se eu substituir x por 4/3, isso dá 0. Então, pronto, o valor da função dá 0. Beleza, Marley e Luísa? Tá, beleza, entendi. Então, Mas esse 4 não teria que ser 4 vezes 4/3, não? não, porque é menos, não é vezes. Ah, é 4x, sei lá.
Não é 4x, é 3x menos 4. Ah, O tá. 4x é porque eu botei em evidência. Ah, tá. Tranquilo? Mas repara só. Quando eu fiz essa que eu coloquei em evidência, eu tenho isso aqui, tá? Isso significa que a função é igual a isso aqui, tanto é isso aqui como é isso aqui. Essas duas coisas são iguais. Tranquilo? Então, se essas duas coisas são iguais, tanto faz eu fazer a conta por aqui, que foi a conta que o Júlio fez e botou ali no chat, ele substituiu isso por 4/3. Tanto faz eu fazer a conta por aqui, como eu fazer a conta por aqui. Tem que dar a mesma coisa, entendeu? Certo? Porque isso aqui é igual a isso, ó, o que está escrito aqui. Essas duas coisas são iguais. Eu fiz a conta por aqui. Aí eu cheguei à conclusão que deu 0. O Júlio colocou aqui ali no chat a conta por aqui, que também, obviamente, tem que dar 0 também. Beleza, pessoal? Certo? Marley. Vitor, numa aula você tinha dito, a gente estava fazendo divisão como se fosse um segmento de reta e para ver quantos números cabiam dentro de outro. Isso se aplica agora, por exemplo, se eu botar mais um 3 ali no 4/3, ele vai ficar 4. Uhum. Isso se aplica também? Se aplica, mas calma que eu não entendi o que você falou. Se colocar mais um 3 aonde? No 4/3. Se eu jogar o 3 ali que vai. Na minha cabeça ficou tipo. Como se coubesse mais um 3 para chegar no 4. Entendeu? Ou não? Então, isso quer dizer, não sei se é isso que você está falando, mas se você pegar 4/3 3 vezes, vai dar 4. É isso? Isso, é isso. É isso, exatamente. Entendeu? Pode Entendi. fazer o desenho aí. 4/3 é 1 inteiro mais 1/3, entendeu? Então, se você for botando assim um do lado do outro, vai dar 4. 4 unidades, entendeu? Beleza, Marley? Beleza. Mas então, voltando a isso aqui agora, ó. Agora vamos olhar isso aqui, calma aí. Agora, o que eu estava falando, vamos guardar essa informação sobre tudo essa parte de baixo aqui da derivada, que eu vou voltar para o GeoGebra, tá? Tranquilo? Então, olha só a conclusão que eu cheguei, que nesses dois pontos aqui, x igual a 0 e x igual a 4/3, a derivada dá 0. Beleza? Certo? Então, eu quero olhar no GeoGebra, voltar agora à pergunta da Ana Beatriz, o que quer dizer essa derivada dá 0, tá? Beleza? E para cá ela é positiva, nessa parte aqui ela é positiva, e nessa parte agora ela é negativa. Vamos voltar para o GeoGebra e entender isso tudo. Vamos lá. Calma aí. Cadê? Pronto, então olha só, pessoal. Vou dar até um zoom aqui. Calma aí. Tá. Certo. Então, olha só. Eu vou marcar também, eu vou marcar aqui, ó, x igual a 4/3. Vai aparecer uma reta vertical, tá? Eu vou botar até pontilhada. Calma aí. Pronto. Então, olha só. Repara que quando eu marquei x igual a 4/3, deu certinho, ó. Essa reta x igual a 4/3, ela corta o gráfico, dá para ver aqui bem nesse ponto de mínimo, estão vendo? Significa que a conta que a gente fez estava certa. Agora eu consigo localizar esse ponto de mínimo, tá? Que é o x igual a 4/3. Beleza, pessoal? Certo?
Vou marcar esse ponto aqui também. Tranquilo? Então, esse ponto que apareceu aí agora é o ponto de mínimo. Tá? Então, repara que a conta que a gente fez da derivada bate certinho com esse gráfico, tá? Olha só, para x igual a 4/3, aliás, para x maior do que 4/3, eu tenho que ela está variando positivamente, certo? Para x entre 0 e 4/3, ela está variando negativamente. Tranquilo? E para x menor do que 0, ela também está variando positivamente, ela é crescente. Tá? Então, esse ponto 0, 0 é um ponto de máximo local. Esse ponto, 4/3, eu não sei ainda o valor de y dele, é um valor de mínimo local. E aí, pessoal, fez sentido? Tranquilo? Agora, voltando à pergunta da Ana Beatriz, tá? A gente está fazendo um exercício meio diferente do que a gente faria se não tivesse no computador, tá? Porque se a gente não tivesse no computador, eu teria que desenhar o gráfico a partir daquelas informações, assim. A gente pode fazer isso no próximo, agora que a Bia chegou. Olha só. Então, voltando à pergunta da Ana Beatriz. Vamos olhar para esse ponto aqui. Esse ponto aqui é um ponto onde eu tenho a derivada zero. Então, é como se naquele ponto a variação é como não é. Naquele ponto, a variação instantânea é nula. O que quer dizer isso? Quer dizer que de um lado desse ponto, a função está crescendo negativamente e do outro lado, do lado direito desse ponto, ó, a função está crescendo positivamente e do lado esquerdo, ela está crescendo negativamente. Beleza, pessoal? Certo? Já, se eu pegar um ponto, por exemplo, qualquer, vou marcar um ponto aleatório aqui, ó. Nesse ponto aqui que apareceu agora, que é D, nesse pontinho aqui, ela está variando a derivada é positiva. Por quê? Porque de um lado do outro desse ponto, a variação é positiva, ó. É aquela situação. Se eu der um zoom, peraí, saco. Pronto. Olha só, nesse ponto aqui, é um zoom, ela fica parecida com uma reta inclinada positivamente, porque a variação em volta desse ponto, ela é positiva para um lado e para o outro. Agora, se eu olhar para esse ponto aqui, que é o ponto de mínimo, se eu der um zoom, eu vou ver que de um lado ela está variando positivamente e do lado direito e do lado esquerdo ela está variando negativamente. Então, a derivada igual a zero é isso que quer dizer, que é um ponto de transição. E se eu ficar dando zoom, vocês podem ver que vai aparecer uma reta horizontal. A reta que aproxima a função, olha só, é uma reta horizontal. Essa é a interpretação da derivada ser zero. Júlio, quer falar? Responde mínimo quando a definição de limite... o ponto de máximo e mínimo é só para a definição de derivada. De forma geral, né? Tem alguns casos particulares que a gente acha de outras formas. Por exemplo, nesse exemplo aí, mesmo sem a derivada, já dava para ver que o zero é um ponto de mínimo, entendeu? Calma aí. Ana Beatriz, fez sentido isso? Calma aí, que eu não enxerguei. Você fez joinha?
Tá. A mesma coisa vai acontecer aqui no 0, 0, tá? Ele tem derivada zero por quê? Porque do lado direito ela está variando negativamente e do lado esquerdo ela tá variando positivamente. Se eu der um zoom aí nesse ponto, eu também vou enxergar uma reta horizontal. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tranquilo? Então, só para a gente acabar esse exercício, uma outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Eu descobri aqui, ó, o x. Quando eu fiz a derivada igual a zero, eu descobri o valor de x desse ponto de mínimo aqui, tá? Agora, a gente pode descobrir o valor de y desse ponto. Como é que eu vou descobrir isso? Eu tenho que jogar esse valor de x lá na função, tá? Tranquilo? Acho que eu posso fazer isso até aqui mesmo no GeoGebra. Deixa eu ver se dá certo. Se eu botar aqui f de 4/3, apareceu o valor lá. Menos 1,19. Pronto, certinho. Eu botei essa reta aí. Esse é o valor de y. Tá, mas sem o computador. Para fazer essa conta, olha só, deixa eu voltar aqui para o Word. Seno e cosseno, os valores máximos e mínimos se repetem. A derivada... Isso, espera aí, Ana, já vou falar sobre isso. Um segundo. Ótima pergunta, tá? Vamos ver, de repente a gente consegue falar sobre isso ainda nessa disciplina, quando a gente falar de funções trigonométricas. Olha só, pessoal, então só para finalizar esse exercício. A gente tem esse valor aqui, ó, x igual a 4/3, que eu vou repetir aqui embaixo, tá? Esse valor x igual a 4/3 é um dos valores onde a derivada é zero, tá? Que é essa conta que eu acabei de fazer aqui. Tranquilo? Quando o Marlon perguntou, certo? Se eu substituir f' de 4/3, essa conta que eu coloquei aqui, eu vou chegar ao zero, que era o que eu achei ali em cima, beleza? Tranquilo? Agora, se eu calcular o f de 4/3, não o f', tá? O f de 4/3, quem vai ser o f de 4/3? Vou botar 4/3 aqui no lugar do f. Certo? Então seria o quê? 4/3 ao cubo menos 2 vezes 4/3 ao quadrado. Tranquilo? Beleza? Isso, quanto dá essa conta aí? 4/3 ao cubo dá quanto? Quanto é 4 ao cubo? 64, né? É isso mesmo? Tá. E 3 ao cubo, 27. Menos 2 vezes 4 ao quadrado, que é 4 ao quadrado, né? 16, 32 sobre 9. Beleza? Tá certo? Isso tá, né? Então, igualando os denominadores, eu vou ter, só fazendo a conta aqui, depois vocês conferem. Eu vou multiplicar isso aqui por 3. 32 vezes 3 dá quanto? 96, tá certo? Dividido por 27. Multiplicando ali por 3 para igualar os denominadores. Tá certo isso?
Tá, estou vendo o joinha aí, estou achando que está certo. Beleza? Eu não sei fazer contas, essas contas. Tá, então, agora eu não sei mesmo, tá? 96 menos 64, essa é difícil. Quanto dá isso, pelo amor de Deus? 2. 32, beleza. 32 sobre 20, menos 32, né? Sobre 27. Beleza, pessoal? Certo? 32 sobre 27, deixa eu botar aqui na calculadora. Calma aí. 32 sobre 27 dá exatamente, aproximadamente, 1,185. Beleza? Então, esse valor, deixa eu voltar aqui para o GeoGebra. Esse valor que a gente achou, menos 32 sobre 7, é o valor de y desse ponto aqui, porque aqui ó, é o 4/3. X igual a 4/3, y é menos 32 sobre 27, que dá isso aqui, tá? Certo? Então, nesse ponto aqui, x igual a 4/3, que é esse ponto aqui, eu tenho a derivada igual a 0 e a função vale menos 4/3. O f. Beleza, pessoal? Tá de boa? Então, agora a gente vai fazer um intervalo. Antes do intervalo, rapidinho, eu quero responder a pergunta da Ana Beatriz, que, como eu disse, é uma ótima pergunta. Então, vocês estão vendo que ela perguntou ali, ó, sobre a função seno, certo? Ana, você consegue falar? Quer falar, então? Então, pessoal, eu não sei se alguém já viu o gráfico da função, já devem ter visto. O gráfico da função seno, ele é assim, né? Ele tem vários... Deixa eu botar aqui. Calma aí. Vou botar aqui, ó. Y é igual a seno de x. É esse que apareceu em vermelho aí. Nossa. Beleza, pessoal? Show. Calma aí. Certo? Então, essas retas aí não tem nada a ver, tá? Era do exercício anterior. Pronto. Então, agora a gente está vendo o gráfico de seno de x. Quando a gente tiver uma aula sobre trigonometria, a gente vai falar desse gráfico, tá? Mas a pergunta da Ana Beatriz é o seguinte, a gente está vendo o gráfico de y igual a seno de x. E aí ela está falando que o seno de x ele tem infinitos pontos de máximo e mínimo. Vocês estão vendo ali? Tem vários pontos de máximo e mínimo. Então, essa função se repete. Isso é o que a gente chama de uma função periódica. Tá legal? Que ela se repete assim. Então, a derivada dela também se repete. Certo? Beleza? Vai aparecer um monte, infinitos, esses pontos de máximo e mínimo da função seno vão ser os valores onde a derivada da função seno vale 0. Tranquilo, pessoal? Certo? Então, esses valores de máximo e mínimo vão ter valores diferentes, mas a derivada vai ter sempre o mesmo valor. Sim, vão ter valores diferentes na derivada ao mesmo valor. Agora você quer uma resposta com spoiler ou sem spoiler? Com spoiler. Então, com spoiler é o seguinte, a derivada da função seno, adivinha quem é? É a função, fala. Não sei, cosseno, talvez? Cosseno. A gente pode ver, a gente talvez consiga ver isso aqui.
A derivada do seno é o cosseno, que tem infinitos valores onde o cosseno vale 0, entendeu? E do cosseno? Hã? E a do cosseno? Do cosseno é menos seno. Derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno. Beleza? Mas vamos ver, de repente a gente consegue ver isso aqui. Beleza, pessoal? Então, intervalo agora. Daqui a 10 minutos, 8h15, pronto, a gente volta, tá? Então, valeu. Calma aí.